Oi, gente, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu vou estar mostrando o passo a passo desse macacão curto, que ele tem esses detalhes em trança na parte superior da peça. Na parte de trás ele é liso. E eu vou estar deixando aqui na tela mais informações sobre os materiais que eu utilizei para fazer essa peça. Essa peça ela ficou para um tamanho de 0 a 3 meses. E as medidas em centímetros dessa peça: 24 centímetros de largura, de comprimento ficou em 26 centímetros. E eu vou estar passando para vocês o número de pontos, caso vocês queiram tecer em outro tamanho. Então aqui eu já fiz o cálculo dos pontos, então agora eu vou explicar para vocês. Eu teci no tamanho RN, então no vídeo eu vou estar falando todas as medidas para o tamanho RN, que é de 0 a 3 meses. Então, caso vocês queiram tecer em outros tamanhos PMG, vocês vão seguir essa numeração de pontos. Então, aqui, deixa eu explicar para vocês. A parte A, então, vocês fazem assim, ó, olham assim. A parte A é a parte das alças do trabalho. Então, em todos os tamanhos, vocês vão tecer 29 carreiras da alça. A parte B é a largura da peça. Então, aqui, na largura da minha peça, fiquei com 64 pontos na parte da frente. Então, para os outros tamanhos, tamanho P vai ser 66 pontos, tamanho M, 70 pontos e o tamanho G, 76 pontos. Depois, tem a parte C, que é a altura da perninha. A altura da perninha é 5 centímetros. Aí, fazendo o cálculo dos pontos, todos os tamanhos vão tecer 12 carreiras em ponto musgo. O ponto barra 1 por 1 é a mesma coisa para todos os tamanhos. Aí, o número de pontos na agulha é a letra E. Então, aqui, para o tamanho RN, eu coloquei 26 pontos. Para os outros tamanhos, vocês colocam o número de pontos na agulha do tamanho P, 27. Para o tamanho M, 29 pontos na agulha. E o tamanho G, 32 pontos na agulha. A letra D é o número de pontos final depois de fazer os aumentos. Então, aqui, eu comecei com 26 pontos e terminei com 32 pontos, porque eu fiz os aumentos aqui. Então, aqui ficou 32 pontos de um lado, 32 pontos do outro, que resultou em 64 pontos de largura final. Então, a letra E é o número de pontos que vocês devem colocar na agulha. A letra D é o resultado dos pontos depois dos aumentos finais. E a letra C é o número de carreiras contando com os aumentos, que é a carreiras em ponto musgo. Não conta o ponto barra 1 por 1, não, só as 12 carreiras em ponto musgo. A letra F é o número de pontos que eu vou tecer. Depois de unir as duas perninhas, eu continuei tecendo aqui até ter 34 carreiras em ponto musgo. Nos outros tamanhos, vocês vão continuar tecendo no tamanho P, 46 carreiras, no tamanho M, 56 carreiras e no tamanho G, 60 carreiras. Daí, o detalhe vai ser igual para todos os tamanhos, que eu coloquei aqui 11 centímetros, que é depois de fazer as 34 carreiras, aí tem um detalhe até o final, que ficou em 11 centímetros. Então, essa parte vai ser igual para todos. Vocês vão ter que assistir o vídeo e fazer essa parte igual em todos os tamanhos. Só que, de largura, aqui tem 64 pontos. Nos outros tamanhos, no tamanho P tem 2 pontos a mais, no tamanho M tem 6 pontos a mais e no tamanho G tem 12 pontos a mais. Então, aqui para fazer esse detalhe, vocês vão ter que adaptar a peça. Então, por exemplo, no tamanho P, que é 66 pontos, que vai ficar na agulha, vai ficar sobrando 2 pontos para fazer igual ao tamanho RN. Então, vocês vão ter que adaptar. Uma coisa que eu sugiro é você fazer uma diminuição aqui nas laterais do ponto musgo.
Como só tem mais 2 pontos, vocês fazem uma diminuição para ficar 8 pontos de borda, tanto de um lado quanto do outro. Então, eu estou explicando isso agora, vocês anotem o que eu falei agora e assistam o vídeo para vocês poderem fazer a peça. E depois de tudo isso, vamos para o passo a passo. E para dar início a este trabalho, eu coloquei 26 pontos na minha agulha e teci por 8 carreiras em ponto barra 1 por 1. O ponto barra 1 por 1, ele tem a seguinte sequência: um ponto meia, depois um ponto em tricô, depois novamente um ponto meia, um ponto em tricô e vai seguindo dessa forma até chegar no final da carreira. E aqui eu fiz 8 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora nós vamos começar a tecer em ponto musgo. O ponto musgo, ele é feito todas as carreiras ou em ponto meia ou todas as carreiras em ponto em tricô. Como eu tenho facilidade em tecer em ponto meia, eu vou tecer todas as carreiras em ponto meia. Nessa primeira carreira do ponto musgo, nós já vamos começar fazendo um aumento. Então, eu vou fazer aqui um ponto meia, vou fazer uma laçada dessa forma e vou continuar tecendo em ponto meia até chegar no final da carreira. Vou virar o meu trabalho e agora no lado avesso do trabalho eu vou tecer novamente toda a carreira em ponto meia, para dessa forma formar o ponto musgo. Finalizei uma carreira em ponto musgo, então aqui eu fiz 2 carreiras em ponto meia, o que formou uma carreira em ponto musgo. E agora nessa próxima carreira eu vou tecer mais uma carreira em ponto musgo e não vou fazer nenhum aumento. Estou novamente na frente do trabalho e aqui eu tenho 2 carreiras em ponto musgo. E no verso do trabalho também, ó. O ponto musgo é igual tanto no verso quanto na frente do trabalho. Então, aqui fez 2 carreiras. Na primeira nós fizemos um aumento. Na próxima carreira não teve nenhum aumento. E agora nessa próxima carreira eu vou fazer novamente outro aumento. Vou passar o primeiro ponto para a agulha. Fazer uma laçada. E continuar tecendo em ponto meia. Terminei de fazer a carreira do aumento e agora nessa próxima carreira eu não vou fazer nenhum aumento. Então, aqui vai ser uma carreira de aumento e outra carreira sem aumento. Uma carreira de aumento e outra carreira sem aumento. Então, vai ser carreira sim e carreira não. No total, vão ser 6 aumentos e 12 carreiras em ponto musgo. Eu vou continuar tecendo aqui e volto para dar continuidade ao trabalho com vocês. Lembrando que os aumentos são no início da carreira. Terminei de fazer os aumentos e no total, como eu disse anteriormente, foram 6 aumentos e 12 carreiras em ponto musgo. 2, 4, 6, 8, 10 e 12. E eu tenho 32 pontos na agulha.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 e 32. Eu cortei o meu fio e eu já dei início à outra perninha. Então, aqui eu coloquei 26 pontos na agulha e teci por 8 carreiras em ponto barra 1 por 1. Esse lado aqui eu vou deixar reservado. E eu vou fazer a mesma coisa como eu fiz anteriormente. Só que ao invés de fazer no começo da carreira, eu vou fazer os aumentos no final da carreira. Então, aqui eu vou começar tecendo em ponto meia. E restando apenas um ponto para finalizar a carreira, eu vou fazer uma laçada e vou tecer o último ponto em ponto meio. Então, os aumentos vão ser sempre no final da carreira. E eu vou fazer igual como eu fiz anteriormente. Uma carreira de aumentos e outra carreira sem aumento. Uma carreira com aumento e outra carreira sem aumento. Então, é carreira sim, carreira não. Carreira sim e carreira não de aumento, que vai dar no total de 6 aumentos. Daí, eu vou fazer esses aumentos no final da carreira. Então, vou fazer aqui igual como eu fiz anteriormente e volto para dar continuidade ao trabalho com vocês. Terminei de fazer os aumentos e agora eu tô com as duas perninhas. E como eu fiz anteriormente, também fiz 12 carreiras em ponto musgo e 6 aumentos no final da carreira. E aqui eu tenho 32 pontos na agulha. E agora eu já fiz a carreira voltando e eu vou prender o meu fio junto com a outra perninha. Então, aqui eu vou dar um nó. E vou continuar tecendo até chegar no final da carreira. Em ponto meia, que vai formar o ponto musgo. Cheguei no final da carreira e a partir de agora eu vou tecer algumas carreiras em ponto musgo. Não vou fazer nenhum aumento e nenhuma diminuição. Continuei tecendo depois da junção da perninha por 34 carreiras em ponto musgo. Então, aqui foi a junção, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 e 34. 34 carreiras em ponto musgo. E agora, nessa próxima carreira, eu vou tecer 8 pontos em ponto meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou fazer uma diminuição. Eu vou colocar um marcador de pontos, porque aqui vai ser 8 pontos em ponto musgo de borda.
Aqui eu fiz uma diminuição, aí esse ponto já vai contar como ponto da trança. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, aqui vai ser 8 pontos da trança. Vou colocar outro marcador de pontos, só para vocês entenderem melhor como é o modelo. E agora eu vou fazer 4 pontos em tricô. 1, 2, 3 e 4. Vou colocar outro marcador. Vou fazer uma diminuição. E essa diminuição vai contar já como um ponto da trança. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui já fizemos duas diminuições, 1 e 2. Vou colocar outro marcador de pontos. Vou tecer 4 pontos em tricô. 1, 2, 3 e 4. Vou colocar novamente outro marcador de pontos. Vou fazer 8 pontos da trança. Aí, vou fazer uma diminuição primeiro. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou novamente colocar outro marcador. 4 pontos em tricô. 1, 2, 3 e 4. Vou colocar novamente outro marcador de pontos. Vou fazer novamente uma diminuição. E vou fazer 8 pontos em ponto meia, que vai ser da trança. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui novamente vou colocar outro marcador de pontos e restou 3, 6, 7 e 8. 8 pontos de borda, que vai ser 8 pontos em ponto musgo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E a partir das próximas carreiras, eu não vou fazer nenhuma diminuição. Essas diminuições só foram na primeira carreira. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer 8 pontos de borda em ponto musgo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou passar o marcador, tecer 8 pontos em ponto em tricô, para formar o ponto meia na parte da frente, que é o da trança. Vou passar meu marcador de pontos, vou tecer 4 pontos em ponto meia. Que vai ficar o ponto em tricô na parte da frente. Novamente, 8 pontos em tricô da trança, já que estamos no lado avesso do trabalho. E 4 pontos em ponto meia. Vou passar um marcador de pontos, 8 pontos em ponto em tricô, que é o ponto da trança. E 4 pontos em ponto meia. Passo o marcador de pontos,
8 pontos em tricô. E agora os 8 pontos de borda em ponto musgo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora na parte da frente eu vou fazer 8 pontos de borda em ponto musgo. Depois eu vou tecer 8 pontos em ponto meia, 4 pontos em tricô, 8 pontos em meia. Eu vou apenas repetir o modelo dos pontos. Aí os pontos musgo vai ser tanto no início da carreira quanto no final da carreira. Eu vou tecer por mais 2 carreiras. Aqui já tem 2 carreiras em ponto meia da trança. Eu vou tecer mais 2 carreiras e na 5ª carreira eu volto para fazer a trança com vocês. Terminei de tecer no total de 4 carreiras do detalhe. 1, 2, 3 e 4. Então, aqui tem 4 carreiras em ponto meia. Nessa próxima carreira, nós vamos fazer a trança. Então, aqui vai ser 8 pontos em ponto musgo de borda. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Com a ajuda de uma agulha auxiliar, eu vou passar 4 pontos e deixar na parte da frente do trabalho. Vou tecer 4 pontos em meia. 1, 2, 3 e 4. Vou tirar o que está na agulha auxiliar e colocar na agulha da esquerda. E vou tecer esses 4 pontos em meia. 1, 2, 3 e 4. Vou fazer 4 pontos em tricô. 1, 2, 3 e 4. E agora, novamente, eu vou fazer a trança. Passar 4 pontos para a agulha auxiliar e deixar reservado na parte da frente. Vou tecer 4 pontos em meia. Vou tirar o que está na agulha auxiliar e colocar na agulha da esquerda. E agora tecer esses 4 pontos em meia. E agora, novamente, tecer os 4 pontos em ponto em tricô. E vou repetir novamente a trança, depois tecer os 4 pontos em ponto em tricô, novamente a trança e 8 pontos em ponto musgo de borda.
Terminei de fazer as tranças e 8 pontos em ponto musgo de borda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou virar o meu trabalho e aqui na parte de trás da peça vai ser 8 pontos de borda em ponto musgo. Oito pontos em ponto em tricô. Quatro pontos em ponto meia. Novamente, 8 pontos em ponto em tricô. Quatro pontos em ponto meia. Oito pontos em ponto em tricô, que é o ponto da trança. Quatro pontos em ponto meia. Oito pontos de tricô da trança. E 8 pontos em ponto musgo de borda. E aqui na parte da frente eu vou continuar tecendo por mais algumas carreiras, de acordo com o modelo dos pontos. 8 pontos em ponto musgo de borda, tanto no início da carreira quanto no final da carreira. Os 8 pontos em ponto meia da trança. 4 pontos em ponto em tricô. Novamente, 8 pontos em meia da trança. 4 pontos em tricô. E assim por diante. Eu vou continuar tecendo aqui e volto para dizer a quantidade de carreiras que eu teci para fazer novamente a outra trança. Depois de ter feito a última trança, eu teci por mais 7 carreiras. Então, aqui é o ponto da trança. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Em carreiras em ponto em tricô, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. 12 carreiras em tricô e aqui foram 7 carreiras em ponto meia. As 12 carreiras é no total, desde o início do começo da trança. E agora dessa próxima carreira, na oitava da trança, eu vou tecer 8 pontos em ponto musgo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou passar 4 pontos para a agulha auxiliar e deixar reservado na parte da frente. Depois tecer 4 pontos em meia. Vou tirar o que está na agulha auxiliar e colocar na agulha da esquerda e tecer esses 4 pontos em ponto meia.
Vou tecer um ponto em tricô, vou fazer uma diminuição em ponto em tricô e tecer mais um ponto em ponto em tricô. Então, aqui vai ficar 3 pontos em ponto em tricô. Vou pegar a agulha auxiliar e passar 4 pontos para a agulha auxiliar. Vou tecer 4 pontos em meia. Tirar o que está na agulha auxiliar e colocar na agulha da esquerda. E tecer esses 4 pontos em ponto meia. Vou fazer um ponto em tricô, uma diminuição em ponto em tricô e um ponto em tricô. Para ficar também 3 pontos em ponto em tricô. Vou fazer novamente a trança. Igual como fizemos anteriormente. Vou tecer um ponto em tricô, fazer uma diminuição em ponto em tricô e fazer mais um ponto em ponto em tricô para ficar 3 pontos em tricô. Vou fazer novamente a trança e por último tecer os 8 pontos em ponto musgo. E ficou assim. Eu vou tecer mais 7 carreiras conforme o modelo dos pontos, igual como fizemos anteriormente. Então, aqui temos 13 carreiras em ponto em tricô. Eu vou tecer mais 7 carreiras e depois eu volto para fazer novamente a trança. Eu teci por mais 7 carreiras e contando aqui pelas carreiras em ponto em tricô desde o início, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Em tricô foi 20 carreiras. E se vocês contarem daqui, aqui tá a trança, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nessa próxima carreira, eu vou fazer 8 pontos de borda em ponto musgo. Vou fazer novamente a trança, passar 4 pontos, deixar reservado na parte da frente. Depois tecer 4 pontos em meia. Tirar o que está na agulha auxiliar e colocar na agulha da esquerda. E tecer 4 pontos. E aqui eu vou fazer uma diminuição em ponto em tricô. E tecer mais um ponto em tricô. Anteriormente tinha 3 pontos em ponto em tricô, agora ficou 2 pontos em ponto em tricô. Vou fazer novamente a trança, passar 4 pontos. E tecer 4 pontos em meia. E tirar o que está na agulha auxiliar
e colocar na agulha da esquerda. Nos pontos em tricô, aqui tem 3 pontos em tricô, eu vou fazer uma diminuição em ponto em tricô. E tecer mais um ponto em tricô, para ficar com 2 pontos em ponto em tricô. Vou fazer novamente a trança, depois fazer as diminuições em ponto em tricô. Novamente a trança e os 8 pontos de borda em ponto musgo. E depois eu vou tecer mais 7 carreiras conforme o modelo dos pontos. Terminei de tecer mais 7 carreiras da trança. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E em ponto em tricô no total, desde o início, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e 28. 28 carreiras desde o início das tranças. E agora nessa próxima carreira, eu vou fazer 8 pontos em ponto musgo, os pontos de borda. Vou fazer novamente a trança. 4 pontos eu deixo na parte da frente. Vou tecer 4 pontos em meia. Vou tirar o que está na agulha auxiliar e colocar na agulha da esquerda. E fazer novamente 4 pontos em meia. E nos pontos em tricô, eu vou fazer uma diminuição. Ficando apenas um ponto em tricô. E agora, novamente, eu vou fazer a trança. E fazer uma diminuição em ponto em tricô. E agora, novamente, eu vou fazer a trança, uma diminuição em ponto em tricô, novamente a trança e 8 pontos em ponto musgo de borda. Eu terminei de tecer por mais 3 carreiras. E aqui em ponto em tricô, desde o início, tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 e 32. E agora, nessa próxima carreira, eu vou tecer toda a carreira em ponto meia e também vou fazer diminuições. Então, aqui eu vou tecer os 8 pontos de borda em ponto meia. Uma diminuição, vou virar aqui esses pontos. 2. Três. E 4. Quatro diminuições em ponto meia. O ponto em tricô eu vou fazer em meia. Eu vou virar aqui os pontos.
e fazer novamente 4 diminuição, pegando da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4. Um ponto meia, vou fazer novamente as diminuições. 1, 2, 3, 4. Outro ponto em meia e novamente mais 4 diminuições. Nas tranças vão ficar 4 pontos. Antes tinha 8 pontos, aí vai ficar 4 pontos. E os 8 pontos de borda. Então, aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. Tem 35 pontos na agulha. Vou virar o meu trabalho e vou tecer a carreira toda em ponto meia para formar a carreira em ponto musgo. Eu vou fazer 2 carreiras em ponto musgo. Terminei de tecer as 2 carreiras em ponto musgo. E agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer a casa de botões. Eu vou tecer 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer uma laçada, uma diminuição e eu vou continuar tecendo até chegar em 7 pontos no final da carreira. Restam 7 pontos para finalizar a carreira. Eu vou fazer uma diminuição, uma laçada e 5 pontos em ponto meia. E agora eu vou virar meu trabalho e vou tecer mais 2 carreiras em ponto musgo, para no final ficar 4 carreiras em ponto musgo. Terminei de fazer as 4 carreiras em ponto musgo e agora eu vou fazer o arremate dos pontos. Para a parte de trás da peça, eu fiz igual a parte da frente, só que ao invés de tecer por 34 carreiras, eu teci por 35 carreiras em ponto musgo. Então, depois da união das perninhas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 35 carreiras em ponto musgo.
E agora, nessa próxima carreira, nós vamos tecer 8 pontos de borda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou fazer uma diminuição no início da carreira. Vou continuar tecendo até restar 10 pontos para finalizar a carreira. Cheguei no final da carreira e restando apenas 10 pontos para finalizar a carreira. 2, 4, 6, 8 e 10. Eu vou fazer uma diminuição e vou tecer 8 pontos de borda. Vou virar o meu trabalho e aqui do lado avesso eu vou tecer toda a carreira em ponto meia para formar o ponto musgo. Na carreira do avesso a gente não faz nenhuma diminuição. Estou na frente do trabalho novamente. E agora eu vou tecer 8 pontos de borda. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou fazer uma diminuição. Vou tecer até chegar no final da carreira, restando apenas 10 pontos, onde eu vou fazer novamente outra diminuição. Cheguei no final da carreira e restando 10 pontos para finalizar. 2, 4, 6, 8 e 10. Eu vou fazer uma diminuição e vou tecer 8 pontos de borda. E no avesso do trabalho eu vou tecer toda a carreira em ponto meia para formar uma carreira em ponto musgo. Eu continuei fazendo as diminuições e no total eu fiz 15 diminuições, tanto de um lado quanto do outro. Então aqui tá a diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E fiz mais uma carreira em ponto em tricô. E agora eu vou fazer 4 carreiras em ponto musgo, igual como fizemos na parte da frente, mas sem a casa de botões. Terminei de fazer as 4 carreiras em ponto musgo. Então aqui que tem a diminuição, foi feita mais uma carreira e depois as 4 carreiras em ponto musgo. E agora eu vou fazer as alças do trabalho. Aqui tem 34 pontos na agulha. Eu vou tecer 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora eu vou fazer diminuições. Vou arrematar esses pontos até restar apenas 7 pontos na agulha. Então aqui já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 e 20. E aqui tem 6 com esse 7. Então, foram 20 arremates. Então, esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos para fazer a alça do trabalho. Esse lado eu vou deixar reservado na agulha. E eu vou continuar tecendo em ponto musgo a alça do trabalho. E depois eu volto para dizer a vocês o número de carreira que eu fiz da alça do trabalho. Terminei de fazer as 2 alças do trabalho e no total foram 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 29. 29 carreiras em ponto musgo e aqui eu já coloquei os botões. Também eu fiz a costura da lateral da peça, de um dos lados. Ó, como fica a parte de dentro da peça. Fica uma costura totalmente invisível. E agora eu vou ensinar para vocês como fazer a costura. Eu já cortei aqui um pedaço de fio para fazer a costura. Eu vou fazer a costura começando de baixo para cima. E aqui, na parte de cima, eu já vou fazer a marcação até onde eu vou terminar a costura. Então, eu vou terminar a costura nessa última carreira antes de iniciar o detalhe da peça. Então, vou colocar aqui meu marcador. E vou contar. Aqui tá a última carreira. Então, aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. 20. Aqui do outro lado, que aqui é a parte da frente. E aqui é a parte da frente. Avesso com o lado avesso. Então, aqui, ó. A última carreira, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Que foi logo quando a gente começou a fazer as diminuições. Então, na próxima carreira, eu vou colocar o marcador de pontos, que vai ser onde eu vou terminar a minha costura. Para ficar igual com o lado da frente. Aqui na parte de baixo da peça, eu vou colocar minha agulha. Vou aproveitar que tem esse restinho de fio e já vou dar um nozinho junto. Eu deixo a quantidade de fio para depois esconder. E aqui eu vou dar um nó. E agora eu vou fazer a costura do ponto barra 1 por 1. Primeiro eu vou passar minha agulha aqui nesse arremate do ponto. Do arremate não, do começo, né, do ponto. Só para unir. E agora do outro lado, aqui tá o ponto meia e aqui tá o ponto em tricô. O ponto em tricô, ele tem esses 2 gominhos. Ó. Então, eu vou pegar nesses 2 gominhos que tem aqui. Do outro lado,
Eu vou pegar no meio desse ponto em ponto meia. Que também tem 2 gominhos, ó. Então, eu vou passar aqui minha agulha. Do outro lado, a mesma coisa, vai ter esses 2 gominhos. E depois, novamente. Vou pegando de 2 em 2. Sobrou esse último gominho, vou pegar ele e do outro lado não tem. Pronto, terminou de fazer a costura do ponto barra 1 por 1. E agora vou começar o ponto musgo. O ponto musgo, ele tem esse gominho da lateral, que ele fica na parte de baixo. Tem a parte de baixo, tem a parte de cima, tem a parte de baixo novamente, a parte de cima. Então, vou pegar esse que fica bem na lateral. Então, como a linha tá desse lado, eu vou pegar do outro, ó. Aqui tá o gominho de cima, eu vou pegar o que tá bem na lateral, que fica na parte de baixo. Aí, eu vou pegar de um em um, tanto de um lado, ó, bem na lateral, do outro lado. Novamente, pegando esse gominho da lateral, tem esse de cima, aí tem o de baixo. Eu vou pegar o de baixo. E do outro lado a mesma coisa. Pegando dessa forma, a costura ela fica invisível e na parte de trás ela não fica com esse relevo. Se vocês ficarem pegando nesse outro gominho, que é o de cima, ele vai formar um relevo. A costura vai ficar certa, vai ficar invisível, mas na parte de trás ele vai formar um relevo. E pegando esse ponto bem do cantinho, não vai ficar relevo. Ó, que é bem de bordinha. Terminei de fazer as costuras da lateral. E a parte de baixo, a gente faz igual como eu ensinei na lateral. Ó. E esse é o resultado do macacão. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Um super beijo e até o próximo vídeo.